Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, agora de forma definitiva, né? Estamos também com os irmãos que não poderão vir, estarão em casa, e nós que estamos aqui na igreja servindo ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, agradecer a Deus esse momento tão bom que temos para estar na casa dEle, né? Servindo a Ele, que é o nosso Senhor e que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela alegria que nós temos de estar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela felicidade que temos de, na Tua presença, poder aprender a Tua palavra, crescer, Senhor, no conhecimento e, ó Pai, abençoa-nos a todos nós. Aqueles, Senhor, que virão para essa casa, traz na Tua paz, livrando de todo mal, guardando em Tua presença. Senhor, os que em casa estarão compartilhando esse momento, que Tu possas abençoar e que nenhuma distração possa retirá-los do conhecimento da Tua palavra. Nós Te agradecemos com felicidade o fato de estarmos em Tua presença e, portanto, louvado seja o Teu nome, ó Deus. Nós Te louvamos, Te engrandecemos e Te adoramos. Bendito seja o Teu nome, para todo sempre. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos, a paz do Senhor, e louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos juntos. Sim, estamos trabalhando literalmente com o conhecimento da palavra de Deus no sentido agora de estudarmos a partir de fevereiro o livro de 2 Samuel. Então, nós já estamos juntos, uma temporada tão boa, tão maravilhosa, né? De conhecimento, de crescimento da palavra de Deus, de compreensão da palavra de Deus. E estamos chegando em um dos livros mais importantes das Escrituras. Por quê? Porque quando a gente pensa em 2 Samuel, a gente pensa um livro que se dedicou completamente e absolutamente a uma questão fundamental, a narrativa dos fatos concernentes à vida de Davi. Então, é um momento muito importante, esse momento de compreensão da palavra de Deus, de entendimento. A gente vem bem devagarzinho, olhando e compreendendo e discernindo. E louvado seja o nome do Senhor por todas as igrejas que nos ajudaram, por todos os irmãos que nos ajudaram, por cada um dos pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, e irmãos que no seu geral nos ajudaram em todos estes estudos. E aí nós vamos ter exatamente, nessas quartas-feiras, estudos introdutórios sobre 2 Samuel, e quando chegarmos em fevereiro, vamos poder abrir a palavra do Senhor na leitura bíblica diária em 2 Samuel. O que os irmãos receberam é uma cópia de uma página deste querido comentário bíblico, tá bom? Nós vamos usar esta cópia um pouquinho mais no final do estudo, tá? Então, guarda aí só um pouquinho, e aí, com certeza, no momento correto, poderemos utilizar. Amém? Muito bem, eu quero começar o estudo de hoje apresentando uma sequência de slides, e aí você que está aqui na igreja, olhe nos slides, e você que está em casa, olho no seu smartphone ou qualquer outro aparelho que esteja utilizando para poder estudarmos juntos
e ouvir hoje a palavra de Deus. Bem, o livro de 2 Samuel, ele trabalha dentro do Velho Testamento e à guisa de recordação. O Velho Testamento, ele é a nossa primeira grande parte do que nós chamamos Bíblia Sagrada. Então, no Velho Testamento, você tem aquilo que nós chamamos de Antigo Pacto, ou Primeiro Testamento. Acompanhe aqui comigo. Composto de 39 livros, você tem, em primeiro lugar, o que nós chamamos de Pentateuco, ou seja, a lei de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois você tem o que nós chamamos de livros históricos. Então veja, de Josué até Ruth, você tem livros históricos que contam da conquista da terra e dos 350 primeiros anos de vida na terra prometida. Depois você tem de 1 Samuel até 2 Crônicas, livros que narram sobre o momento histórico da monarquia e da realeza. E aí, terminando os livros históricos, você tem Esdras, Neemias e Esther. Por quê? Porque o povo é escravizado, e aí você tem um período em que eles ficaram exilados, e depois o devido retorno, e a história do retorno desse povo. Nós vamos, eu creio que daqui a 2 quartas-feiras, comparar o Antigo Testamento nosso com o Antigo Testamento judaico. É o mesmo conteúdo. Só que eles distribuem o livro de forma diferente. Por quê? Porque eles nunca acreditaram que Jesus veio. Então, o Antigo Testamento judaico termina com 2 Crônicas, tá? Que é o livro que diz que o Messias ainda virá. Ele tem uma divisão diferente, interessante. A nossa divisão é assim, em razão de crermos que Jesus veio, e aí é óbvio, só tem como terminar com Malaquias, e obviamente os 400 anos de silêncio, e aí Mateus inaugurando o Novo Testamento. Mas isso fica um pouquinho depois. Depois vem, obviamente, os livros de poesia. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. E por fim, completando os 39 livros do Velho Testamento, você tem os profetas. Profetas maiores, profetas menores. Isso não significa qualidade. É chamado de profeta maior aqueles 5 ali mais escuros, que são Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, porque o número de profecias proferida por eles foi maior. É porque tem mais capítulos e conteúdos. E os profetas menores, ali todo aquele restante, é porque o número de profecias e, consequentemente, o registro e os capítulos são menores. Mas todos têm o mesmo vigor profético. O mesmo vigor profético. Que o diga livros como Malaquias, como Ageu. Quando a gente chegar em Sofonias, a gente vai ficar assustado com Deus. Com Deus. É um dos maiores livros que nós temos em matéria de a comunicação divina de todos os fatos. Então, não pense que porque chamamos de profetas menores, o conteúdo é menor. Não, não, não. É só o número de páginas. Deus usou cada um desses. Agora, muito bem. Quando a gente para e pensa, que a gente olha para o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, você vê neles Deus se revelando de forma muito bela. Em primeiro lugar, Deus se revela, obviamente, como Deus criador. E aí em Gênesis, você tem o início de todas as coisas. Você tem Deus nos narrando como tudo começou.
como Ele presenteou a todos nós com a dádiva do cosmos, criou Deus no início os céus e a terra, como foi o início de toda a raça humana, e aí a dádiva do primeiro homem, Adão, e sua querida noiva e esposa, Eva, como Deus construiu todas as primeiras coisas para que o primeiro casal vivesse em um local paradisíaco, daí o início de todas as lindas e belas e maravilhosas construções, e mesmo depois do pecado, mesmo depois do erro, Deus se demonstra um Deus criador e amoroso, dando a nós a dádiva do recomeço. Porque o dilúvio, e obviamente depois a escolha de Abraão, é o que nós chamamos de a dádiva do recomeço. Então, tudo, absolutamente tudo que quisermos sabermos no tocante à origem, nós temos aqui no querido livro de Gênesis. Muito bem, vem o Êxodo, e eu creio que essa figura, ela demonstra de forma cabal e rápida, né, o grande conteúdo do Êxodo. Êxodo, Deus se apresenta como Deus libertador, né? E aí vem, obviamente, a bênção da libertação do seu povo, que tinha, infelizmente, caído na escravidão, né? E é um livro onde o Senhor se apresenta de forma muito forte, com muitos milagres, trazendo a nós a continuidade da sua revelação. Muito bem, aí chegamos no terceiro livro, que é o livro de Levítico, aonde Deus nos dá a dádiva da lei. Tá. O que a lei tem a ver com Deus libertador? Na medida em que o povo de Israel fica escravizado por aquele tempo absurdo, né? O próprio Deus falou a Abraão que só na 4ª geração eles voltariam. Então, eles aprenderam a ser sociedade no Egito. E na medida que você aprende a ser sociedade no Egito, você tem um problema muito sério, absolutamente sério. Você só sabe discernir as coisas do Egito. E Deus queria absolutamente criar uma nova sociedade, um povo que o servisse, um povo com regras de convivência social absolutamente justas e dignas. Daí vem o livro de Levítico, tá? Muito bem. E, obviamente, Deus nos traz depois, no querido livro de Números, a dádiva da liturgia. Veja que quando Deus se apresenta como libertador, Ele tem todo o direito de ser adorado como o único Deus verdadeiro. Tanto é que todo o vexame dos deuses do Egito foi uma coisa assim, incomensuravelmente enorme. E, obviamente, não se aproximamos, nós não temos o direito de nos aproximar de Deus da forma como queremos. A gente tem que se aproximar de Deus da forma como Ele diz para se aproximar. E daí um livro muito interessante, Números, que nos fala sobre a dádiva da liturgia, como servir a Deus, como adorar o Senhor, como estar na presença dEle. E, por fim, Deuteronômio, encerrando aquele primeiro grande quadrado, trazendo, obviamente, a dádiva da renovação da aliança. Por quê? Porque o povo não confiou em Deus, morreu no deserto, e aí Moisés tinha que ensinar de novo a lei para os filhos daqueles que eles disseram que iam morrer na boca dos cananeus. Quando a gente pensa sobre isso, eu estava inclusive lendo a palavra do Senhor e refletindo, é tão bonito, né? Para quem tem dúvidas nesses livros, quero fazer uma propaganda. Nós temos lá no YouTube, na nossa playlist, vários vídeos de introdução ao Antigo Testamento. Temos todo o livro de Gênesis, temos todo o livro de Êxodo, temos todo o livro de Números, todo o livro de Deuteronômio, simplesmente interpretado capítulo por capítulo. E muitas vezes, versículo por versículo.
à sua disposição. Tá bom? Então, fica não como a única e última fonte de estudo para a sua vida e para a minha, mas fica como talvez a primeira fonte de estudo. São estudos bem didáticos, diretos e objetivos e abençoadores. Muito bem, a Bíblia continua, e se nós tivemos todo um conjunto de estudos ali no Pentateuco, não foi diferente nos 3 primeiros livros históricos, Josué, Juízes e Ruth. Olhe agora, por gentileza, para esse slide. E tente, por gentileza, fixar o máximo possível a sua atenção. Veja que Deus se apresenta como Deus Criador. Depois Deus se apresenta como Deus Libertador. E libertou para levar o povo até a terra prometida, que ele tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Olha que interessante. Quando chega no momento de entrar na terra prometida com Josué, Deus agora se revela como Deus que concede descanso na terra prometida. Como um Deus que, de forma feliz e alegre, vai cumprir as promessas a Abraão, Isaque e Jacó, como ele tinha prometido. Tanto é que Deus disse, olha, você não vai tomar posse de tudo agora. Sobe, anda, vê, compra territórios. Estabelece, vê tudo que eu vou dar à tua geração. Mas só depois que eles voltarem, 450 anos depois da escravidão. E aí o que acontece? Chegou o momento, Deus que é Deus, ele diz, agora vou entregar para o meu povo o que eu quero, um território. E esse povo que agora aprendeu quem eu sou, que aprendeu o que eu posso fazer, como viver na minha presença e como andar comigo, tanto é que tem de Gênesis a Deuteronômio para isso, eu vou dar agora a eles a alegria de viver na minha presença. É como se eles estivessem voltando ao Éden. Porque naquela localidade, Deus daria terra, Deus daria prosperidade, Deus seria o escudo, Deus seria a segurança, Deus seria a paz, Deus seria tudo para com eles. E eles teriam só a felicidade de viver juntos. E aí o que acontece? Vamos lá, vamos entrar e vamos conquistar. Muito bem? Deus dá a eles a terra prometida? Dá. Deus os faz entrar e simplesmente viver no que tinha de melhor na época? Sim. E com grande poder. Nós veremos isso na próxima quarta-feira. Israel não tinha condições nenhuma, militarmente, de conquistar essa terra. Deus entregou para eles. E o que é interessante é que o próprio Deus falou, olha, se preocupe não. Vocês vão entrar numa terra onde as nações são superiores a vocês. Onde elas são mais fortes. Com gigantes. Com poderio militar maior. Para que vocês entendam que fui eu que dei isso para vocês. E aí, na terra, o que Deus faria? Deus daria a eles a dádiva dos líderes militares. Ou seja, Deus daria um grande tempo, precisamente 350 anos, de vida livre. Livre. Ninguém era mais livre que os israelitas na época dos juízes. Aonde Deus era o centro da vida deles. E se a coisa apertasse, Deus levantaria líderes militares. Mas ninguém para cobrar impostos. Ninguém para dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. Ninguém para me reprimir a minha vida com minha esposa em minha casa. Absolutamente livre. E ele como Deus, reinando e dando a eles tudo. Mas Deus sabia que o projeto era muito ambicioso. Você pode imaginar o Brasil sem presidente da República? Com o presidente já é um desastre. O Brasil sem legislativo, executivo e judiciário já é um desastre. O Brasil sem
liderança política estabelecida. Eu não posso imaginar, porque eu, graças a Deus, tenho o meu pão de cada dia em razão do poder judiciário. Então, eu, como servidor público, não gosto nem de pensar nisso. Deus livre e guarde. Né? Agora, você não faz no Brasil o que quer. Você não realiza no Gama tudo o que quer. Você não vive da forma. Não, tem leis, tem regras, tem polícia, tem executivo, tem legislativo, tem judiciário. Tem tudo para manter a convivência, o quê? Social. E se de repente houvesse em nosso meio a seguinte premissa, olha, Deus habitará em nosso meio. As regras estão aqui. Haverá em cada território do Brasil homens que conhecem as regras de Deus só para resolver as encrencas, e vocês têm liberdade absoluta para viver de acordo com as regras previstas por Deus. Nada de impostos, nada de IPVA, IPTU, ICMS. Nada de desespero. No tocante a plantar e colher, o Senhor vai dar tudo para vocês. No tocante a doenças, o Senhor é o Deus que sara. No tocante à proteção, não se preocupe. Deus é o nosso escudo. E quando precisar, levantamos líderes militares. E esses líderes arrebanharão todos, cada um de nós, sairemos para a batalha e venceremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Apenas sejam fortes, sejam poderosos. Haverá liderança, sim, religiosa, porque vocês têm que ir a Siló, servir a Deus, nas grandes festas, dizimar, adorar o Senhor, e em Siló, e de Siló, sairá a bênção de Deus para todos vocês. E não se preocupe que em cada cidade, levitas existirão, homens que conhecem a lei, homens que são sacerdotes de Deus, e que ajudarão vocês em absolutamente tudo. Irmãos, vamos ser francos. É um sonho. É um sonho. Isso voltará a ocorrer na humanidade quando do milênio, e nós seremos estes, entre aspas, levitas, reis e sacerdotes, com Cristo gerenciando o mundo inteiro, desde Jerusalém. Então, não haveria problema doméstico, porque eu não ia bater na minha esposa. Eu tenho leis que protegem minha esposa, e eu sei as leis, e eu cuidaria da minha esposa, e cuidaria dos meus filhos. Nenhum problema com o vizinho. Qualquer problema, sem nenhum detalhe. Moisés já tinha estabelecido juízes na terra para poder julgar as causas, que eram exatamente os anciãos que ficavam à porta. Tudo direitinho. Mas, obviamente, isso não ia funcionar, porque o povo olharia e desejaria uma nação única, unida, coesa, sob o comando de um homem chamado rei. E aí Deus, sim, Deus daria a Israel a dádiva da o quê? Monarquia. Então olhe para cá, olha que interessante esse quadro. Eu preciso que você observe de forma muito direta e objetiva. Vamos lá. Aqui estão os livros históricos. Josué narra exatamente a conquista da terra prometida. Não toda a terra. Porque Josué, quando entra na terra, ele está com 80. É um 80, meu irmão. Morre com 110 anos. Não dá para conquistar tudo. Mas é um 80 de botar inveja em qualquer moleque de 20. Entendeu como é que é? E está Josué e Caleb. Caleb é 85. E a geração inteira de moleques de 40 anos. Olha que interessante.
Todo mundo conquistando a terra prometida. Deu para conquistar tudo? Não. Josué morre. E aí vem o período de juízes. Ali, ó, tá vendo? Período que dura 350 anos. Nesse momento era para que o povo continuasse conquistando a terra prometida. A terra prometida não foi toda conquistada por Josué. Era para continuar na época dos juízes. Mas o povo começou a olhar para o lado, desejar os deuses dos povos que ainda lá existiam, começaram a verificar que politicamente era melhor casar seus filhos e suas filhas e ter tratado de paz, e o que deu? Idolatria. E aí o livro de Juízes, que tinha a possibilidade de ser um dos livros mais lindos da Bíblia, com a conquista do resto do território, pelo povo de Deus. Oh, Jesus, Pereira, foi um dos livros mais difíceis. Uma hora serviam a Deus, conquistava o território. Aí morria o líder militar, aí imediatamente servia o diabo e voltava à escravidão. A coisa é tão feia que o primeiro grande juiz se chama Otoniel, leão de Deus, sobrinho de Caleb, um dos homens mais poderosos e fortes do seu tempo. O último juiz, antes do juizado ser redimido com Samuel, se chamou Sansão, que não podia ver um rabo de saia, e que simplesmente morreu sem olhos, sem moral, e que Deus o usava com força para repúdio dos filisteus. Então você pode ver, até no meio dos juízes, os líderes militares, uma queda muito grande. Samuel é o homem que o quê? Ergue de novo Israel. E daí, o livro de 1º e 2º Samuel. Samuel é o homem que ergue quem? Israel. Samuel é o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Ele ergue Israel. Israel volta a ter patamar de espiritualidade altíssimo, como tinha na época de Moisés. Como tinha na época de Moisés. Samuel não foi brincadeira. Samuel conseguiu que nenhum outro juiz conseguiu julgar Israel de norte a sul e de leste a oeste, e o Senhor estava com ele. Enquanto Samuel estava como juiz, Israel teve paz e prosperidade. Então, na época de Samuel, o projeto, olha, vai viver sua vida. Deus está no nosso meio, cuidando de tudo. E tem a liberdade, funcionou. Mas, Samuel fica velho. Quer colocar seus filhos como juízes. E os anciãos chegam e dizem, eles são corruptos e não servem a Deus. Queremos um rei. Isto está em 1 Samuel, capítulo o quê? 8. Samuel se entristece. Samuel diz, mas, meu Deus do céu, mas para que rei? É Deus o vosso rei, é Deus que está convosco, não há necessidade disso. Deus diz, olha, não te aborreça, Samuel. Eles não jogaram fora você, eles jogaram fora a mim. E não se preocupe, eu acho que Deus teve que lembrar a Samuel o que está em Deuteronômio, capítulo 17, aonde Moisés já tinha falado sobre a possibilidade de Israel ter reis, e a realidade que essa possibilidade se tornaria. Então, olha o slide que interessante. Temos para você em casa os estudos de Josué, os estudos de Juízes, o estudo de Ruth, e os estudos de 1 Samuel. Vamos lá. Então, quando Deus trouxe o povo à terra prometida,
Primeiro, ele deu a terra prometida. Não conquistaram tudo porque não quiseram. Foram fracos. Segundo, deu a bênção da dádiva dos líderes militares. O território que conquistaram, de vez em quando era perdido porque serviam ao diabo. Deus levantava um líder militar, uma líder militar, tanto homem como mulher, para recuperar tudo. E agora Deus vai dar a eles a dádiva da monarquia. Então, o que se esperava de um rei? De um rei se esperava a unidade nacional, a segurança territorial. E, obviamente, de um rei se esperava que fosse um homem que vivesse à altura de Deus, levando o povo à presença de Deus também. Muito bem? Olhe que interessante. Daí, 1 Samuel narrar a vida do primeiro grande rei, um homem chamado Saul. De 1050 a 1010 a.C. É a data aproximada. Esse período de tempo vai ser muito importante para a próxima quarta-feira, porque nós veremos historicamente dados que são fundamentais aqui. Tá? É a época do bronze, não é ainda a época do ferro. Dá até dó de Israel. Né? O segundo rei é Davi. Davi, ele nasce porque Saul começa a reinar aos 40 anos. E reina 40 anos. Davi é mais novo que Samuel, uns 10 anos. Perdão. Do que Saul, uns 10 anos. E aí, quando Saul morre, Davi assume o trono. Mas isso já é segundo Samuel. Primeiro Samuel é realmente o reinado de Saul, tendo como Davi sua sombra, que crescia literalmente, e um dia se tornaria rei de todo Israel. Salomão vem depois, e sua vida e seu reino é narrado em Crônicas, no primeiro livro de Crônicas. Então, quando se olha para 1 Samuel, se olha exatamente, principalmente para Saul e para a ascensão de Davi. Retire os slides, meu filho. Vamos agora, por gentileza, irmãos, a Deuteronômio capítulo 17. Abra a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 17. Quando surge a monarquia, ela surge em razão do que está em 1 Samuel capítulo 8. E lá em 1 Samuel capítulo 8, todo mundo já sabe. O que incentivou a monarquia foi não ter mais juízes em Israel. Samuel é o último juiz, e o pior, o filho de Samuel, mais velho e o mais novo, 2 homens absolutamente iníquos. Chegaram os anciãos perto de Samuel e disseram: queremos um rei igualzinho o das outras nações. Igualzinho das outras nações. Interessante que Deus, que era o rei, já sabia que isso ia acontecer, e usando Moisés, em Deuteronômio 17, quando Moisés fala de novo todas as palavras da aliança para aquela geração, que os pais disseram que ia morrer e ela é que conquistou, assim diz a palavra do Senhor. Quando entrares na terra, versículo 14, Deuteronômio 17. Vamos juntos? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus. Gente, é incrível a palavra de Deus, né? Nem entraram. E Moisés já está dizendo, ó, quando vocês entrarem, quando vocês dominarem, é muita bênção de Deus, né? E a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecei sobre mim um rei,
como todas as nações que se acham em redor de mim. Gente, é assustador isso. Isso aqui foi dito por Moisés de 350 a 420 anos antes. Aí quando você vai para 1 Samuel, capítulo 8, é assustador, mas assustador mesmo. Você vê exatamente o povo dizendo isso. Olha o versículo 1 de 1 Samuel 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos para juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram no caminho dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Olha agora o versículo 4. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que governe como o tem todas as nações. Não é assustador? Volta em Deuteronômio, capítulo 17. Versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabeleceis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. É assustador, né? É assustador. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Então, presta atenção. Quem escolhe sou eu. Eu, Deus, é que escolho. Homem estranho que não seja de entre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti. Nada de estrangeiro, é só nacional. Igualzinho o presidente da República. Você sabia que o presidente da República não pode ser brasileiro naturalizado, tem que ser brasileiro nato, da gema. Aqui, ó, a mesma coisa, nada de rei de fora. Sou eu que coloco. Versículo 16. Porém, este não multiplicará para si cavalos. Uai, por quê? Um rei não podia ter cavalo? Podia. O que era o cavalo nessa época? Era a principal arma de guerra. Semana que vem vai ser muito interessante. Nós teremos 2 vídeos que serão fundamentais. E os irmãos vão ver algo que historicamente é muito importante. Nessa época histórica, ter cavalo é o equivalente hoje a ter aviões caça invisíveis. Dava uma vantagem de guerra muito grande. Mas preste atenção, olhe que interessante. O Senhor disse que não era para ter cavalo, era para ter, mas não era para multiplicar os cavalos. Por quê? Porque como equipamento de guerra principal que era, custava caro, custava muito dinheiro, custava muito ter cavalos de guerra. Era uma vantagem muito grande, mas financeiramente haveria um custo individual muito grande da nação para manter isso. É o equivalente hoje ao que acontece lá na Coreia do Norte, aonde as reportagens internacionais dizem
que o ditador, para manter as armas nucleares que ele tem, o povo passa fome. Compreendeu? Então aqui o Senhor Deus não queria. O Senhor disse, é para ter cavalo, mas não é para multiplicar. Fica tranquilo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Inclusive já dei vitórias para vocês, contra gente que tinha muito cavalo e carros de guerra que vocês não tinham. Se lembram de Císera? Se lembra de Baraque e de Débora? O que eu fiz? Foi necessário, eu mando chuva, carro de guerra, tudo atola e vocês matam todo mundo. Então não é para investir dinheiro nisso. Tenha, mas não investe dinheiro nisso, porque dinheiro é difícil. E é para investir na vida social. Aí olha que interessante. Nem fará voltar o povo para o Egito, porque o maior produtor de cavalos e exportador de cavalos eram os egípcios. Para multiplicar, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie. Ou seja, é rei, mas tem a sua esposa, não precisa mulheres, e não precisa multiplicar, porque aí, meu amigo, como o coração de um homem é dominado pelo coração de mulheres, facilmente o rei se perderá, a depender da louca que está do lado. Multiplica o número de mulheres, é briga dentro de casa. E o pior, se ainda trouxer para você mulher que não é do arraial de Deus, aí pior ainda, meu amigo, vai acabar adorando os deuses delas. Aí você prejudica, meu amigo, não é só sua casa, é todo Israel. Muito bem. Nem multiplique para si prata e ouro. Tenha prata, tenha ouro, mas você não precisa ser o cara mais rico que está. Gente, por que Deus fez isso? Porque o poder enebria, o poder domina, o poder retira de você a centralidade e simplicidade da vida. E quanto mais se tem, mais se quer ter. E aí o povo ia ficar abandonado. E um povo que o Senhor Deus amava. Versículo 18. Também, quando se assentar no trono do teu reino, escreverá para si uma cópia desta lei num livro que está diante dos levitas e sacerdotes. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para aprender, temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para cumprir. Isto fará para que o teu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do teu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Eu, pessoalmente, esperaria qualquer coisa de Deus no tocante ao rei, menos isso. Quer ser rei de Israel? Pega o livro da lei. Na época só tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E você, rei, faz uma cópia. Não, mas eu sou rei. Eu posso mandar o meu escriba. Não. Está aqui, ó. Quando se assentar no trono, escreverá para si
um traslado, uma cópia da lei. Vai fazer uma cópia com a tua mão. E é para guardar com você essa cópia. Deixa a cópia dos sacerdotes com ele. Você pode ter isso na mão porque você tem dinheiro. E fazer livro é muito caro. E é para ler todo dia. E é para meditar todo dia. Para ver se você entende que você só é rei. Você não é Deus. Qual o problema dos reis na época? Faraó acreditava que era o quê? Você se lembra dos estudos? Que era Deus vivo. Todos os reis se esqueciam que eram homens e criam que eram deuses. É tão bonito esse ponto, tão bonito, que eu tive a alegria, o que nós vamos ler agora está nesse livro aqui. É uma coleção de 8 livros. Matthew Henry é um puritano. Então, como puritano, os irmãos sabem que ele é ali da época em que brigaram com o rei inglês, porque o rei inglês não queria que o protestantismo se estabelecesse, e foi todo mundo expulso. E aí fundaram os Estados Unidos. Os puritanos levavam a Bíblia a sério. Gente, olha o comentário que esse homem faz só dessa última parte. Pegue por gentileza. Pegue por gentileza. Isso aqui é enriquecedor. Pegue por gentileza. Aqueles que um dia desejarem, adquiram. É uma coleção completa, 6 a 8 livros. Dá para dividir. É fantástico. É fantástico, fantástico, fantástico. Olha que lindo isso aqui. Todo mundo está com na mão? Pastor, eu estou em casa. Que pena. Vamos juntos? O rei não tinha que escrever? Vamos devagarzinho. A sua escrita e leitura de nada serviam se ele não trouxesse à prática o que escrevesse e lesse. A palavra de Deus não está destinada a ser uma especulação ou alimentar a especulação, mas ela é preciosa, a regra que conduz o nosso modo de vida. Um rei deve conhecer, o domínio que sua religião deve ter sobre ele, e a influência que deve exercer sobre ele, porque ao ler, agora olha aqui, ao ler, ele tinha que fazer o que estava em Números, em Levítico, em Deuteronômio, tinha que ir, tinha que sacrificar, tinha que levar ofertas, tinha que amar a casa de Deus. Então ele, como qualquer outro, tinha que se subordinar a todo o aspecto religioso. Uai, é rei, não vai louvar a Deus na festa dos tabernáculos. Não vai ficar na tenda como todo mundo vai ficar. Não, meu amigo. Então, olha que interessante. Em primeiro lugar, todo mundo achou? O domínio que a religião deve ter sobre ele e a influência que deve exercer sobre ele. Em primeiro lugar, ela deve dotá-lo de uma consideração muito reverente e respeitosa para com a majestade e autoridade divinas. Ele deve aprender. E assim o mais instruído deve estar aprendendo sempre a temer ao Senhor seu Deus. E por mais elevado que seja, ele sempre deve lembrar que Deus está acima dele. E qualquer que seja o temor que seus súditos tenham dele, este mesmo temor. E muito mais, ele deve a Deus como seu rei. Fantástico, né? Olha quem é Matthew Henry. Que homem de Deus. Agora, se a primeira razão é essa, e a segunda? E a terceira? Que você vai ler em casa. Não, pastor, não faz isso não.
Leia em casa. Essa aqui vai falar no teu coração. Pastor, eu estou em casa. Que pena. Leia em casa. Essas duas são fantásticas. Eu, quando terminei de ler esse comentário, eu estava de joelhos, chorando, pedindo a Deus misericórdia. Leia em casa. Agora escute. Não lê agora não. Tira da mãe, não deixa ela ler agora não. Não lê agora. Eu sei que a senhora me manda, mas é só para ler em casa, porque senão eu não consigo terminar o estudo, mãe. Vamos aqui. Escute. Meus amados irmãos. Saul preencheu os requisitos de Deuteronômio 17. Que pena, né? Que pena. Deus então tinha que levantar um novo homem. Um garoto segundo o seu o quê? Isso é quarta-feira que vem. E para você entender o estudo de quarta, leia o restante. Engraçado, né? Deus então simplesmente diz: ok, não me querem mais como Deus. Perdão, desculpe. Ok, não me querem mais como rei. Então tá. Vou adotar os requisitos para que reis possam ser reis. Rapidamente. Abre primeiro 1 Samuel 8, você vê o que eles perderam. Coitados. Só para você ver o que eles perderam. Dói, mas dói. Quando trocaram o Senhor. Gente. No versículo 6 de 1 Samuel 8 diz: porém, esta palavra não agradou a Samuel. E aí ele orou. No versículo 7 é Deus dizendo: rapaz, não é você que estão rejeitando é a mim. E aí vem versículo de número 11. Samuel começa a explicar o direito dos reis. Vamos lá. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. Seus filhos cresceram? São meus. Vão na frente da batalha, porque são eles que morrem primeiro. Não querem mais minha proteção? Então tá ótimo. Vamos lá. Versículo 12. E os porais, uns para capitão de 1000, capitão de 50, outros para lavrarem seus campos e ceifarem. Quer dizer, vão trabalhar para o rei comer. E outros para fabricar arma de guerra e aparelhar os seus cavalos. Calma. Preocupa não. Quando eu era rei, seus filhos trabalhavam com você, para você, comendo tudo, não é verdade? Agora, fica esperto, que a coisa vai ficar bonita para o teu lado. Versículo 13. Tomarás vossas filhas. Ah, não. Minha menina linda. Não. Para perfumista, cozinheira, padeira. Tomará o melhor das vossas lavouras e vinhas.
Agora, isso aqui é o rei justo, hein? Já imaginou o rei que não temia a Deus, o que fazia com a filha dos outros? Você vai plantar e quem vai ficar com o melhor das uvas é o rei. E dos vossos olivais. E ele vai pegar para ele e para os servidores dele. Peraí, eu fico com o quê? Uai, com o resto. Ah, mas quando não tinha rei, eu tinha tudo. Não, tinha rei, é que você não sabia. Eu estava aqui, cuidando de você. Aí só porque você não me viu, você me desprezou. Então agora, aguenta. Aguenta. Versículo 14, tomará o melhor das vossas lavouras e vinícolas, e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores, e das vossas sementeiras, vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e servidores, que não vão trabalhar de graça para ele, não. E é você que vai pagar tudo. Ah, mas na época do juiz eu pelo menos tinha tudo para mim. Sim, eu era até o rei. Você quis me substituir? Ótimo. O único rei que suprirá a terra inteira. E terá servidores públicos de primeira, fazendo tudo pela terra. E não tomará nada de ninguém. E dará tudo a todos. É Cristo. O resto? Aí olha o versículo de número 16. Também tomará os vossos servos e servas. Ah, não, o pessoal que trabalha aqui em casa é. Os vossos melhores jovens. Ah, não, vai deixar o pior para mim? Sim. Vosso jumento. Para botar no trabalho do rei. E está reclamando que está dizimando aqui no templo. Você vai dizimar para ele também. Que vai ter IPVA, IPTU, ICMS. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disseram: nós queremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Que bela troca, né? Que troca formidável. E olha que Deus estabeleceu os deveres do rei, em Deuteronômio, os direitos do rei, e Deus esperava que, à medida que o rei lesse as escrituras que ele copiou, ele vivesse. Ele não tomasse mais do que o necessário. Ele respeitasse a filha dos outros. Ele vivesse para servir ao Senhor. Ele conduzisse o povo ao Senhor. Bem, aproveitem e recordem os estudos da pastora Vera sobre Saul. Aproveita essa semana. Eu vou pedir, e o pastor Heber vai disponibilizar todos eles para a gente também. Recordem e vejam se Saul estava à altura do que está aqui. Mas bem, 2 Samuel está chegando. E com ele chega um menino chamado o quê? Um homem segundo o... E não se esqueça do dever de casa. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Como ela é preciosa. Ó Deus, até reis precisam se submeter a ela. Precisam amá-la. Precisam compreendê-la. Precisam discerni-la, quanto mais eu e o meu amado irmão. Senhor, nós queremos dizer que Tu és o nosso Rei.
Tu és o nosso soberano. Nós não te trocamos por homem nenhum. Tu és o nosso Deus. E um dia nós seremos governados por um verdadeiro Rei. De paz, de justiça, de graça, de glória, de amor. Oh, como esperamos esse dia. Não tarde, Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. É muito bonita a Bíblia, né, Júlia? A Bíblia é fabulosa e maravilhosa.